Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. A meditação que quero fazer com você hoje está baseada no texto de Romanos, capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É interessante nós pensarmos que o texto não diz que algumas coisas, nem que muitas coisas, mas o texto diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. A nossa vida é mesmo uma edificação, é mesmo uma construção. A nossa vida é como um edifício de muitos andares. Em cada andar, um apartamento, em cada apartamento, vários cômodos, em vários cômodos ou em todos os cômodos, as suas peculiaridades. Mas para que um edifício fique pronto, naturalmente é preciso muito trabalho, muito esforço, muito tempo, e tudo que é usado para se levantar esse edifício, independentemente, ou seja, afastado um do outro, não serve para ser moradia de alguém. Mas na medida em que isso vai sendo juntado e vai sendo interligado, vai o edifício tomando corpo e de repente, depois de alguns meses ou alguns anos, temos o edifício pronto, com apartamentos, com cômodos, em condições para que as pessoas vivam neles. A nossa vida é uma edificação, é uma construção. E Paulo ensina então que todas as coisas cooperam nessa edificação, cooperam nessa construção. Essa expressão cooperam, cooperam, nos faz entender que tudo o que acontece na nossa vida, as coisas boas e as coisas ruins, as coisas tristes e as coisas alegres, as coisas que nos agradam e as que nos desagradam, as esperadas e as inesperadas, todas elas fazem parte de um processo de construção e todas elas colaboram na edificação, na construção da nossa vida. Essa partícula co significa cooperar, ou seja, operar juntamente com. Então a nossa vida está sendo operada, está sendo organizada, está sendo manifestada, está sendo experimentada, está sendo levantada. E nós somos ajudados ou coajudados por todas as circunstâncias que ocorrem na nossa vida. Há um homem de Deus do século XIX que muito toca o meu coração, George Miller. E esse versículo tinha uma importância especial na vida de George Miller. Quem foi George Miller? Foi um homem, um evangelista, um missionário, que, embora tenha nascido na Alemanha, exerceu seu ministério principalmente na Inglaterra. E ele tinha uma grande paixão por crianças órfãs, que naquela época havia muito na Europa. Agora, irmãos, é interessante que a história desse grande homem de Deus, George Miller, conta que ele criou 5 grandes orfanatos, conta que ele trabalhou com essas crianças durante 67 anos de ministério. E é muito curioso, muito interessante, muito forte que a história nos diga que ele era um homem que mantinha essas crianças todas somente com o poder da oração, com o poder da sua fé nas provisões de Deus.
É interessante que ele mesmo dizia que ele não tinha uma grande fé. Ele mesmo fazia questão de dizer que ele não tinha o dom da fé de 1 Coríntios 12. Não tinha aquele dom espiritual da fé manifestando-se na sua vida. Ele dizia: a fé que eu tenho é aquela fé comum, a fé de todos os que estão debaixo da graça, do favor de Deus e que buscam esse favor diariamente através da oração. E foi dessa forma que ele, durante tantas décadas, manteve milhares de crianças, mais de 10.000 crianças, nesses 5 orfanatos que ele criou, que ele organizou. E é interessante também a gente pensar, a gente saber que a história diz que ele orava tremendamente, que ele mantinha tudo isso, toda essa estrutura através da oração, porque nesses anos todos de ministério, ele jamais pediu dinheiro a alguém, ele jamais pediu dinheiro emprestado, ele jamais ficou endividado, mas ele sempre resolveu todas as suas questões financeiras no que tangia a cuidar do sustento dessas crianças, orando e esperando o socorro, a provisão do Senhor. Ou seja, o seu grande segredo é que realmente ele confiava na provisão, na providência de Deus. E esse texto que eu acabei de falar, de Romanos, era como que o lema desse homem de Deus, George Miller. Ele dizia: em 1000 aflições não serão 500, mas serão 999 mais uma, ou seja, 1000, que vão cooperar com a minha vida, com o meu ministério e com essas crianças. Ele fez disso seu lema e ele cria tanto nessa provisão que realmente, além de ter exercido esse ministério por 67 anos, quando ele já estava com 70 anos, ele resolveu se enveredar pela vida missionária e ainda por 17 anos pôde viajar por 42 países pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Era um homem que tinha, de fato, uma fé na provisão, na providência de Deus e que conquistava a manifestação disso na perseverança de oração. Como você está neste dia, em termos de necessidades, em termos de expectativas, em termos de buscar direção do Senhor e principalmente de buscar provisões de Deus? Que nível de dependência, que nível de oração você tem tido nesses dias? Aprendamos mesmo com George Miller esse mistério de crer na graça, de crer no favor de Deus e de conquistar a manifestação disso na nossa vida através da oração, tão simplesmente como ele conhecia. E aí eu fico me lembrando do texto de Gênesis 22, que fala da experiência de Abraão. A experiência em que Abraão foi levado por Deus a um determinado lugar para que, num desafio, sacrificasse o seu próprio filho Isaque. Ele, em obediência, ele sobe ao Monte Moriá e, de repente, na hora em que ele levanta o cutelo para sacrificar o seu filho, um anjo brada, o impede de sacrificar o filho. E o texto diz, lá em Gênesis 22, como eu disse, que naquele momento Deus se manifestou a ele como Jeová Jireh, ou seja, como Jeová, aquele que providencia, como o Deus da provisão. E em provendo, naquele momento, o que ele precisava, o cordeiro surgiu no milagre de Deus e aquele monte, aquele lugar passou a ser o monte do Senhor proverá.
Mas, na verdade, o que acontecia era que Deus ali estava se apresentando a Abraão e ao mundo e a todos nós como o Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus da providência. Com certeza, George Miller conhecia muito bem a Jeová Jireh, conhecia muito bem ao Deus da provisão, ao Deus das providências. E ele experimentou grandes resultados e levou essas crianças, mais de 10 mil crianças, ao longo de mais de 60 anos, a viver essa experiência. A história diz que ele e as crianças nunca passaram fome, mas tiveram muitas dificuldades, tiveram momentos muito difíceis, e todos esses momentos foram resolvidos com o peso de um coração que orava, com o peso, com a força de um coração que cria mesmo na provisão, na providência que Deus tinha para com eles. Que você, neste dia, possa colocar diante do Senhor os seus dilemas, as suas expectativas, dizendo: tudo coopera para o meu bem. Jeová Jireh, Deus proverá, a providência está chegando na minha vida, em nome de Jesus.